alunos geniais. Nós estamos recomeçando o nosso semestre, letivo, e eu estou muito feliz por estarmos de volta, ainda com aulas online, mas o importante é que nós estamos aqui para assimilarmos melhor o conteúdo, E nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre um conteúdo que está na disciplina de língua portuguesa, que é a parte da semântica, Ele é um conteúdo extenso, Provavelmente a maioria de vocês já devem ter estudado sobre semântica, Talvez com outro significado. É justamente isso que o conceito desse termo, na língua portuguesa, que é a semântica. Eu vou compartilhar a aula com vocês através de um slide que eu preparei para vocês, Nós estamos de plataforma nova, agora com o COC. É uma plataforma muito interessante. Eu incentivo vocês a pesquisarem, a mergulharem fundo na plataforma para que vocês possam adquirir mais conhecimento, Nós temos um livro de atividades, questões, além da atividade que já vem dentro do conteúdo, e nós temos um livro de atividade. Eu vou trabalhar a aula com vocês, a parte da explicação do conteúdo, tá? E depois nós vamos resolver algumas questões. Então, eu vou compartilhar aqui na tela com vocês, para que vocês possam ter acesso. Mas vocês também têm o material de vocês, Que começa aí na página 132, que é o conteúdo sobre semântica, tá? Eu estou compartilhando aqui com vocês agora na tela. Como vocês podem ver aí, ó, o slide, vou deixar ele mesmo bem do comecinho, para que nós possamos assimilar melhor, tá? Pronto. Semântica, Vou passar aqui o primeiro slide. Isso. Nós temos aí, ó, uma conversação entre duas pessoas que fala assim: o governo prometeu luz mais barata. Aí o outro responde: só luz tá bom, barata já tem muita, Então, um personagem fala uma coisa, o outro personagem entendeu outra coisa. Então, a semântica, ela aborda essa questão de significado. O que eu quero dizer? Qual o significado da palavra que eu estou usando nesse contexto? Será que o meu receptor está recebendo o significado da mesma forma que eu estou passando? Então, nós vamos estudar a semântica, o conceito, a definição, e vamos estudar os campos da semântica, tá? Olha aí a definição de semântica. Ó. Em linguística, a semântica estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Nesse campo de estudo, se analisa também as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas devido a alguns fatores, tais como tempo e espaço geográfico. Tá? Essas duas questões finais aí estão relacionadas a variações linguísticas, formas linguísticas, que são as formas das falas, dos falantes da língua portuguesa, tá bom? Então, a definição de semântica nada mais é do que a área da linguística que estuda a significação, o significado e a interpretação do significado de uma palavra. Aí nós vamos ver o que significa signo, que apareceu aí nessa definição. Na apostila de vocês, vocês também têm essa definição em outras palavras, mas que significa essa mesma coisa, tá? No próximo slide aí, nós temos um exemplo de texto publicitário. Eu peguei esse textozinho para vocês entenderem aí, ó, capotar só se for na cama. Aí tem a imagem do pai, dormindo com o bebezinho. Na imagem principal, a imagem principal que eu quero que vocês observem é essa imagem maior. Observa-se a presença de um homem dormindo com o filho sobre o peito, o que reforça o emprego do verbo capotar, em sentido figurado, significando dormir, cair em sono profundo. Aqui eu vou abrir um parêntese,
O que é sentido figurado? O sentido figurado nada mais é do que o sentido conotativo da palavra. Não é o sentido real, o sentido literal, né? Nós temos a denotação e a conotação. A denotação trata do sentido real, o sentido verdadeiro da palavra, né? Realmente ao pé da letra. Se você for pesquisar o significado da palavra, por exemplo, capotar no dicionário, vai estar relacionado mais a um veículo, né? Um acidente envolvendo algum tipo de veículo. Então, ele está empregado aí no sentido conotativo nesse texto publicitário aí. Lembra que eu falei para vocês? O Enem, principalmente, que é a prova que vocês estão se preparando para fazer, né? Ela vai trabalhar a questão do seu conhecimento gramatical com a sua capacidade de interpretá-la dentro de um texto. É o que acontece aí, tá? Mas no seu cantinho aí, no seu canto direito da imagem, tem aí, ó, dirija com o único sentido, viver. Pegue a estrada com consciência. Aí tem a parte aí, ó, motoristas que dirigem cansados, sob efeito de medicamento, acaba dormindo onde não deve, na direção, né? Então, um texto que é uma campanha do governo federal, né? Para que as pessoas possam fazer a pausa antes de pegar a direção. E num carro aí, aliás, na imagem aí abaixo tem uma mãe, né? Dirigindo um carro com a criança atrás, né? Vamos entender isso melhor. Semântica do anúncio. O mesmo verbo é retomado em sentido literal para referir-se ao tombamento de um veículo e, nesse sentido, o verbo está relacionado às imagens menores. Vou voltar aqui rapidinho, ó. Nesse sentido aí, capotar vai estar associado com essa imagem menor aí que vocês estão vendo no slide, que é da mulher que está dirigindo o veículo, ó. Então, ó, voltando aqui, ele está relacionado a imagens menores, que mostram a pessoa dirigindo e logo abaixo a fotografia de uma estrada, que está ao lado dela lá. No canto inferior direito, em letras menores, está escrito: dirija com um único sentido, viver. Pegue a estrada com consciência. O sentido figurado também aparece nesse momento, pois quando se refere ao ato de dirigir, a palavra sentido. Outro exemplo de semântica aí, ó. A palavra sentido, que está no sentido figurado, quando está relacionado ao ato de dirigir, significa rumo, direção. Mas no texto da propaganda, significa o quê? Ó? Dirija o único sentido, viver. Significa objetivo, propósito. Então, eu tenho aí, ó, duas palavras iguais, mas com significados diferentes, por causa do contexto em que estão inseridos, tá? Então, a semântica vai trabalhar essas questões de significado, de significante, né? E o significado e significante formam um signo linguístico, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Nesse slide aí, ó. Significado e significante. Quando nós somos crianças, que nós estamos internalizando todo o conhecimento, né, gramatical, seja de tudo que os nossos pais estão nos ensinando, nós vamos internalizando e vamos mentalizando determinadas imagens. Por exemplo, se eu falo, por exemplo, uma árvore, o seu cérebro vai projetar uma imagem acústica, né, uma imagem visual, acústica, sonora, da árvore desse jeito aí, talvez menos frondosa, menos arbórea, mas é mais ou menos aí, do jeito que está no slide. Só que a árvore tem um significado lá no dicionário, ó, que significa uma planta que possui um caule lenhoso, denominado tronco, considerado uma planta perene, sempre é composta por raiz, caule, ramos, flores e folhas. Existe uma grande variedade de espécies de árvores que se diferem quanto às folhas, flores, frutos, estrutura reprodutiva e copa. Então, dentro da semântica, nós temos dois termos que são bastante utilizados. No material de vocês lá, não está especificado assim. Depois, se alguém tiver interesse, pode me mandar no PV, me passa o seu e-mail que eu te encaminho esse slide para você poder
complementar os seus estudos, tá bom? Então, eu tenho aí o significado, que é o que a palavra significa, é o que ela consta no dicionário, na pesquisa do Google, enfim. E o significante é a imagem acústica que o meu cérebro faz quando eu ouço uma determinada palavra. Quando eu ouço a palavra árvore, quando eu ouço a palavra bola, quando eu ouço a palavra moto. Isso vocês foram internalizando. Hoje, se eu disser que a árvore tem a imagem de um avião, o seu cérebro não vai trazer uma resposta compatível para essa informação, porque já foi internalizado que a árvore é desse jeito que está no slide aí em questão. Entenderam? Então, existe o significado, que é a definição, né? O que é, o significante é a imagem acústica que o seu cérebro vai projetar em relação àquele significado, certo? Próximo slide aí, nós temos, ó, que o significado e o significante juntos, eles formam um signo linguístico. O que é? É a relação que se estabelece entre um significante e um significado. Segundo Ferdinand Saussure, é um linguista muito famoso, viu? Considerado o pai da linguística moderna. O significante é entendido como a imagem acústica de uma palavra, é o que eu já comentei com vocês, isto é, a representação sonora de uma palavra. Já o significado é o conceito que se tem da palavra. Por que representação sonora? Porque você está verbalizando. Árvore, árvore. Essa representação sonora se transforma nesse significante, que é a imagem da árvore, tá? O significante e o significado formam um signo, que se une a outros signos e compõe um sistema. Né? A árvore, ela se une a outros signos, tem tudo a ver, que é o que nós vamos estudar sobre mais à frente lá, que é o sistema semântico, tá? Desse modo, um signo se valoriza na relação com os outros. Ficou claro até aqui? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá? Podem mandar mensagem, perguntar, professora, eu não entendi isso aqui, me explica de novo, que eu terei o maior prazer de explicar, tá bom? Agora, nós vamos estudar esses fenômenos semânticos. Nessa listinha aí, tá faltando um fenômeno aí, que é a polissemia. Então, vocês têm a sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e polissemia. Vocês têm 5 fenômenos semânticos, tá? Eu fiz um slide bem objetivo, mas ele está resumido, tá? Eu espero que dê tempo nessa aula de passar tudo isso para vocês e ainda comentar alguma questão da apostila de vocês, do material de vocês, tá? Mas se não der tempo de comentar as questões, na próxima aula nós faremos isso, tá bom? Não tem problema. Vamos começar com a sinonímia. Vocês já aprenderam sobre sinonímia? Ah, professora, eu não sei o que é isso. A sinonímia, gente, são os sinônimos. São os vocábulos, olha, que em determinados contextos apresentam sentido semelhante. Não é igual, gente, é semelhante. Se fosse igual, não precisava criar outra palavra, tá? Codificam informação similar, denominam-se sinônimos. Por isso, sinonímia, sinônimos, tá bom? O exemplo, eu tenho 4 exemplos aí. O menino ficou pálido de susto. O menino ficou branco de susto. Nós temos aí 2 adjetivos, pálido e branco. São sinônimos, tá? Possuem sentido semelhante, não é igual, semelhante. Mas olha aí, quando eu falo que o menino ficou pálido e ficou branco, basicamente eu quero dizer que ele ficou sem cor, né? E branco geralmente é associado a isso, é uma cor sem cor. Mas olha aí o exemplo, o terceiro e o quarto exemplo. O prédio foi pintado de branco, o prédio foi pintado de pálido. Então, não existe essa cor para um objeto ser pintado de pálido. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Dependendo do contexto, nem todas as palavras que possuem sentido semelhante são sinônimos, porque não codificam a informação parecida.
tá? Então, eu tenho um exemplo terceiro e o quarto, que eu posso dizer que, apesar deles ser sinônimos isolados, para esse contexto aqui, nós não temos sinonímia, tá? Porque não existe essa cor pálida para um prédio ser pintado. Ele ser pintado de branco é uma coisa, ele ser pintado de pálido não existe essa opção, tá bom? Olha aí, alguns exemplos de sinônimos que você já conhece. Belo e bonito, brado e grito, bruxa e feiticeira, calmo e tranquilo, carinho e afeto, carro e automóvel, cão e cachorro, casa e lar. São exemplos de sinonímia, tá? Essa parte do fenômeno semântico, ela é bem tranquila, tá? Agora, antonímia. Ao falar sobre antônimos, antonímio, eu vou pensar antônimo. Ah, professora, sentidos contrários. Exatamente. São vocábulos com significados opostos, mas deve-se observar que há entre os antônimos algum traço semântico compartilhado. Olha os exemplos aí. Ó. Meu carro é velho, meu carro é novo. Velho e novo, sentidos opostos. Exemplo de antonímia. Agora, olha aí o exemplo A, B e C. O bebê da minha prima é uma mulher. O bebê da minha prima é uma menina. Então, quando eu falo, né, que fulano teve um bebê, é uma menina, fulano teve um bebê, é uma mulher, eu estou dizendo mulher e menina são vocábulos claros, né? Mas mulher e menina significa basicamente aí, ó, nesse exemplo A e B, a mesma coisa. Porque mulher e menina são do sexo feminino. Tá? Então, aí, sinônimo. Agora, olha o que acontece com o exemplo C. A filha da minha prima já não é mais uma menina, é uma mulher. Então, isso já representa uma situação oposta. Eu estou falando de infância e estou falando de vida adulta, opostos, certo? E está usando as mesmas palavras do exemplo A e B. Então, cuidado, porque você tem que observar se há entre os antônimos esse traço de significado compartilhado. Tá? Traço semântico é traço de significado compartilhado, certo? Olha aí uns exemplos de antônimos bem simples. Dia e noite, sujo e limpo, né? Você já sabe, são os sentidos opostos. O próximo aí é a paronímia. Vamos pensar, paronímia, parônimos, exatamente. Quando eu vou pensar nisso, vocês vão associar a palavra parente. Um parente meu, ele parece, né? Parece, mas ele é uma outra pessoa. Né? Vocês já viram, por exemplo, que tem dois irmãos que são muito parecidos, né? Mas são pessoas diferentes. Ou dois primos, ou você parece com um tio, com a tia, com o seu pai, com a sua mãe. Parônimos, parentes, parecidos, mas diferentes no significado, porque cada uma é uma coisa, tá? É a relação de significado que ocorre entre palavras semelhantes quanto à grafia e à pronúncia, mas diferente quanto ao significado. Olha aí, são as palavras básicas, né? Mas que muitos alunos, na escrita de textos dissertativos, narrativas, qualquer tipo de texto é muito comum ocorrer, né? O erro. Aí, quando você erra a grafia, que é a escrita, você, nesse caso de parônimos, você vai errar o significado. Aí você acha que está dizendo uma coisa e está dizendo outra, tá? Por exemplo, aí, ó, cumprimento com U é o mesmo que saudação. E cumprimento com O é uma medida. Olha o verbo infringir, transgredir, violar. O verbo infligir, aplicar pena. Por exemplo, um exemplo, numa mesma frase com essas duas palavras que são muito parecidas, ó. Paulo infringiu as leis de trânsito. Por isso, o juiz teve que infligir uma dura pena. Entendeu? Então, na mesma frase, eu estou dizendo que alguém transgrediu uma lei de trânsito
e que outra pessoa aplicou uma pena severa para essa pessoa. Então, se eu chego e falo assim, fulano é tão educado, chegou e não cumprimentou ninguém. Eu falo, cumprimentou com O. Eu estou querendo dizer que, não que ele saudou, mas que ele mediu a pessoa, entendeu? Então, eu estou aplicando uma palavra com sentido inadequado, né? Mesmo que não seja, gente, na grafia, porque você está pronunciando. Mas como elas são muito parecidas, é bem comum isso acontecer. E tem outras mais palavras, tem emersão, imersão, tem ratificar, retificar, que um é corrigir, o outro é confirmar. Tem outras palavras, absorver e absolver, né? Que absorver é de, por exemplo, uma esponja que absorve a água, que retém a água, e absolver inocentar. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas palavras, tá? Muito cuidado mesmo. Outra palavra, flagrante, fragante. Flagrante é dar o flagra em alguém, né? A pessoa ser pega no ato de alguma coisa. E fragante é de fragrância, de cheiro, de perfume. Então, muito cuidado com o uso dessas palavras, porque elas são parônimas, elas são semelhantes quanto à grafia e à pronúncia. Semelhante não é igual, tá? Parecido, certo? O próximo aí, olha aí, ó, outro exemplo de parônimos. Vou arriar essa caixa com cuidado. Aí o outro personagem aí, ó. Meu patrão pediu para eu arrear esse cavalo. Então, arrear com I é descer, colocar algo no chão, né? Colocar em algum lugar. Agora, arrear é quando a pessoa, né, coloca os acessórios em cima do animal para montar. As duas palavras são basicamente a mesma, se não fosse a diferença da vogal, né? Que um é com I, a outra é com E. Muito cuidado, porque se você está construindo um texto querendo dizer que você vai, por exemplo, descer alguma coisa com cuidado, aí você pega e escreve arrear. Então, já não é descer alguma coisa com cuidado, significa que você está preparando um animal para montaria, tá certo? São exemplos de parônimos. Parônimos, lembrem-se, são palavras semelhantes na grafia e na pronúncia, ou seja, na escrita e na pronúncia, mas são diferentes no significado, tá bom? O próximo aí, derrubamos os parônimos, agora nós vamos começar com a homonímia. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Para esse tópico aqui da homonímia, porque ela requer mais atenção, tá bom? Ela tem umas particularidades nela que vocês precisam assimilar. Homo, o que significa homo, gente? Igual, tá? Igual, aqui não é semelhante, é igual mesmo. Ocorre homonímia quando palavras de sentidos diferentes, agora eu tenho sentido diferente, e mesma escrita e mesma pronúncia, né? São os homônimos. Olha o exemplo. Estes garotos não são muito dedicados aos estudos. Como a palavra são está em negrito os 3 exemplos, eu já até classifiquei eles aí entre parênteses, ó. O primeiro aí são verbo. Depois de muitos dias no hospital, o homem finalmente está são. Adjetivo, significa que ele está curado, que ele está bom. Letra C. Neste ano, a festa de São João foi realizada em outra paróquia. São aí, ó, já é um substantivo. Então, prestem atenção. Em todos esses exemplos, eu escrevi são igual e pronunciei o são igual. Só que em cada exemplo ele é um sentido diferente, porque ele está no sentido de um verbo, ele está no sentido de um adjetivo e um sentido de um substantivo. E agora nós vamos dividir a homonímia, tá? Em 2 situações. Existem os homônimos homófonos, então presta atenção.
Homônimos, homônimos eu sei que é igual. Homófonos, fonos, som, fonologia. Então, aqui eu vou ter o som, a pronúncia é igual, mas a escrita é diferente. Então, presta atenção. Homônimos, homófonos, som, pronúncia igual, grafia diferente. Olha os exemplos aí. Acento com C é um sinal gráfico. Assento com SS é um lugar para sentar. Pode ser um assento, uma cadeira, um sofá, né, um banco, enfim. Outros exemplos. Cesta, né? Cesta que pode ser uma cestinha de guardar alguma coisa. A sexta-feira, né, do dia da semana. Então, eu tenho a pronúncia igual, só que se escrevem diferente, tá? Agora, os homônimos, homógrafos, grafos, grafia, escrita. Então, eu tenho agora o contrário. Eu tenho iguais na escrita, mas a pronúncia é diferente. Então, eu tenho grafia igual e pronúncia diferente. Olha o exemplo. Ele não pode fazer muito esforço físico. Eu me esforço para conseguir o que desejo. No primeiro exemplo aí, ó, esforço físico, o O aí, esfor, é aberto. No segundo exemplo aí, o O é fechado, o som sai fechado, esforço. Aliás, esforço. Esforço, esforço. Eu me esforço, aberto. Ele não pode fazer muito esforço, fechado, tá? Mas em ambos os casos aí, ó, escreve igualzinho. Só que a pronúncia é diferente, tá? Homônimos, homógrafos. O próximo aí, ó, um exemplo de homônimo. Ônibus tem acento? Acento depende da hora que você pegar ele, né? Aí a Mônica fez a pergunta aí pro Cascão, né? E o Cascão, Mônica, como ela falou acento, ela estava querendo saber a parte de acentuação gráfica. Onde que ela ia colocar o acento, né? Se era uma proparoxítona, uma paroxítona, uma oxítona. Só que o Cascão entendeu que ela estava falando de um lugar para sentar. Ele respondeu de outro jeito. Essas questões aí, gente, de significado, que é muito comum entre os falantes. Porque se você não interpreta o contexto, você corre o sério risco de fornecer uma resposta igualzinho o Cascão forneceu para a Mônica. Tá certo? Agora nós vamos falar sobre o último fenômeno semântico aí, ó, que é a polissemia. Poli, vários, né? Muitos. Semia significa significado, redundante, né? Significa significado, mas é significado. A polissemia é uma característica muito comum às palavras da língua portuguesa. Ocorre polissemia como uma só forma significante. O significante é a parte que o meu cérebro produz a imagem acústica, que eu já expliquei nos primeiros slides, que era significante. Pode designar diferentes objetos. Vale ressaltar aqui, gente, vou abrir um parêntese para falar para vocês que o nosso idioma, né, a nossa língua, ela possui um léxico de aproximadamente 400 mil palavras, tá? E que a nossa língua portuguesa é o idioma mais complexo que existe, né? Não o inglês, outros idiomas possuem essa variedade de significado de palavras. Por exemplo, tem palavras que, igual vocês vão ver aqui, principalmente esse exemplo de polissemia, isso é bastante relevante, né, nesse contexto aí, ó, de polissemia. Porque em outros países, por exemplo, uma coisa, ela só significa aquela coisa, aquela palavra. Já no Brasil, uma mesma palavra pode significar várias coisas. Por isso que nós chamamos de polissemia. Olha aí, ó. Um exemplo. Jonas machucou o pé, né? Aí tá aí, ó, pé.
cada uma das duas extremidades inferiores do corpo humano. Aí, já viu o leitor um pé de milho, né? Um trechinho de Rubem Alves? Agora é um pé exemplar de uma planta, pé de milho. Quem quebrou o pé do troféu? Esse pé aí, ó, já é a base, né? Parte inferior de um objeto, a base, né? Quebrou o pé do troféu. Acho que fica na base aí. O que está acontecendo aí, pessoal? Nós temos uma mesma palavra, igual na pronúncia e na escrita, só que tem significado diferente. Aí você pergunta aqui agora, professora, mas ele está dizendo aí o pé. Escreve igual, pronuncia igual, então é homonímia. Ele é um homônimo. Nós chamamos, quando isso acontece, gente, quando nós temos palavras com a mesma grafia, com a mesma pronúncia e com sentido diferente, nós falamos que são homônimos perfeitos. Aí você poderia pensar, professora, então esses exemplos aí ó, são homônimos perfeitos. Mas eles não são homônimos perfeitos, ele é um clássico exemplo de polissemia. Aí eu lembro vocês daquele slide que eu falei sobre homônimos, lá do são. Lembra lá que os alunos são inteligentes. Não sei se é bem esse o exemplo, mas eu quero colocar esse são como verbo. O outro, o homem, voz alta no hospital, o homem saiu são. Significa um adjetivo, que ele saiu saudável, bom. E o outro, a festa de São João ocorrerá no salão paroquial. São substantivo. Então, lá também eu tenho mesma pronúncia, mesma grafia, sentidos diferentes, homônimos perfeitos. Só que aqui eu tenho, professora, para essa mesma situação, a senhora está falando que é polissemia, porque, gente, observem uma coisa. Lá no exemplo da homonímia, lá do são, cada palavra que era igual, mas em cada contexto lá, ele era uma classe gramatical diferente. Ele foi um verbo, ele foi um adjetivo e ele foi um substantivo. Só que aqui, ó, todas essas palavras aqui são substantivo. Então, o que está mudando aqui, ó, é só o significado. Então, ocorre polissemia quando uma só forma, o significante, né, a classe gramatical, que é o substantivo, é a única forma, mas ela designa diferentes objetos, diferentes significados. Então, muito cuidado para não confundir homônimos perfeitos, né? Mesma grafia, mesma pronúncia, com e sentidos diferentes, com polissemia. Tá? Observem se a classe gramatical da comparação da palavra muda. Mudou, então é homonímia. Não mudou, é polissemia. Certo? Olha aí, ó. Engraçado que eu observei nesse slide que eu fiz, vocês têm uma questão igualzinha a essa lá no caderno de questões de vocês. Vendo o pôr do sol, menininho com a placa segurando. Quanto que é pelo pôr do sol? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aí, de novo, ele vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. O que está em evidência aí? Qual é a palavra que gerou, né, essa dupla interpretação de significado? Foi a palavra vendo. Porque o menininho que está carregando a placa, ele não está vendendo nada. Ele está vendo, ver, observar. Só que o interlocutor aí entendeu que ele estava vendendo. Por que é exemplo de polissemia? Porque tanto vendo no sentido de ver, quanto vendo no sentido de vender, são verbos. Mesma classe gramatical. Polissemia. Certo? Observem isso, que aí vocês não vão errar. Há um exemplo clássico aí de polissemia. Na apostila de vocês, vocês encontraram algum exemplo que vocês ficarem na dúvida, vocês também podem perguntar, tá? Me mandem mensagem, vou ter o maior prazer de responder. Não fiquem na dúvida, tá? Não fiquem tentando imaginar, tentando
É claro que vocês têm que tentar fazer os exercícios, né? Tem que colocar a cabeça para funcionar. Ah, mas eu encontrei a resposta, eu sei que é essa, mas não sei por quê. Então, pergunta, tá bom? Não fiquem na dúvida, principalmente porque esse assunto aqui, como eu falei, ele é complexo. Sinonímia e antonímia é mais fácil. Agora, quando entra nos parônimos, homônimos e polissemia, complica um pouquinho. Principalmente quando pega os exemplos, tá bom? Então, cuidado com isso. Nós temos aí, ó, uma outra questão que não está também no material de vocês, mas eu queria muito que vocês anotassem no caderno de português de vocês, tá? É o campo semântico. Denomina-se campo semântico o conjunto de palavras que se relacionam por seus significados. Eles não são homônimos, lembrando, ó, campo semântico não são homônimos nem parônimos, também não são polissêmicos, são palavras ligadas ao mesmo tema e, ao serem empregadas juntos, mantém a unidade e a coesão dos textos. Exemplo, aí eu tenho um tema, natureza. Todos esses outros termos aí em negrito, ó, meio ambiente, preservação, ecologia, recursos naturais, beleza, diversidade, sustentabilidade, entre outros, são campos semânticos, tá? É o mesmo conjunto. Por exemplo, se eu der um tema para vocês, escola. Então, o que é que vai ser o campo semântico da escola, né? Que são um conjunto de palavras que se relacionam. Professor, aluno, livro, caderno, colegas. Tudo isso é o campo semântico de escola. Estão se relacionando por seus significados, tá? Não são a mesma coisa. Também não são sinônimos, tá? Por exemplo, aluno, professor, livro, não são sinônimos de escola, mas se relacionam com o significado, com o tema da escola e formam um campo semântico, certo? Até aqui tudo bem? Então é isso, pessoal. A nossa aula hoje sobre semântica, como eu falei para vocês, né? Eu tinha preparado esse slide, espero que vocês tenham gostado. Ele é bem objetivo, né? Ele está bem sintetizado, mas dá para vocês assimilar. Vocês podem, quando estiverem assistindo a aula, podem pausar, copiar o slide, ou se preferirem, professora, eu queria esse slide no meu e-mail, vocês podem solicitar também, tá? Que eu envio para vocês, e podem perguntar, tá? Não fiquem na dúvida. Outra questão que eu vi na apostila de vocês, que tem uma tabelinha de homônimos e parônimos notáveis, e que vale muito a pena vocês dar uma lida, entender o significado lá, por exemplo, da palavra afim, né? Por que a gente fala que ela é parônima e homônima? Porque é homônima porque a pronúncia é igual, mas elas são parônimas, porque eu posso escrever afim junto, que significa junto, né? Ou afim separado, um objetivo, né? Os alunos estudam a fim de que se forme, né? Ou então afim, que é igual, eu posso falar assim, os alunos são seres afins, são seres iguais, entendeu? E esse afim aí de iguais é junto, e o outro afim é separado. Então, lá vai estar também acerca de, o verbo haver, então tem vários exemplos lá que vocês podem estudar a tabela também, tá? Que são homônimos e parônimos notáveis, tá? Eu já falei para vocês sobre a conotação, a denotação. Nós falamos aqui sobre a definição do que é a semântica, né? Que é a parte da gramática, que estuda o significado, né? Quem for aprofundar sobre linguística, vocês vão ver que é bem extenso, bem complexo, mas vale muito a pena conhecer. Nós falamos também sobre significado e significante, que os dois juntos formam um signo linguístico, tá? Também está no slide. E falamos sobre os fenômenos semânticos, sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia e polissemia, que são os 5, tá? E falamos, por último, aqui também sobre a diferença, né, também, gente, entre
polissemia, homonímia, e por último nós falamos sobre campo semântico, tá? Eu vou agora interromper o compartilhamento desse slide para compartilhar com vocês uns exercícios resolvidos que estão nos exercícios propostos para vocês aí nas páginas 153 a 160, tá? São 7 páginas de atividade, não só com questões da gramática do conteúdo, mas questões que abordam o entendimento dessa gramática associado com a interpretação de enunciados, de textos, de charges, de tirinhas, né? De imagens. Então, vocês precisam fazer essas atividades. Eu selecionei 4 delas aqui para nós resolvermos aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Mas se não der, na próxima aula nós vamos fazer isso. E vocês têm também um livro só de atividades, para vocês fazerem as páginas 266 e 267, tá? Então, por gentileza, façam essas atividades, tá? Respondam, né? Postem, não sei como é que vocês têm que fazer lá na plataforma, mas é imprescindível que o aluno, assim que absorve o conhecimento, que ele tem a aula, ele entende, que ele faça as atividades e que não deixe para fazer essa atividade, na outra semana, quando faltar um dia. Façam aquilo que nós combinamos lá no comecinho do ano. Eu tive aula de português hoje, eu terminei a aula, eu já vou fazer os exercícios, porque aquele conteúdo tá fresco na minha cabeça, né? Tá bem na hora, da hora, né? Como vocês dizem. Então, eu vou e faço logo. Eu faço esses exercícios propostos aí, das páginas 153 a 160. Terminado, vocês vão lá para o livro de atividade, fazer as páginas 266 e 267. E agora eu vou pegar do exercícios propostos aí, deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Muito bem, vamos ver se eu consigo compartilhar essas atividades para que nós possamos resolvê-las. Consegui aqui. Deixa só eu achar a página certinho para que nós possamos fazer. Olha aí, ó. Na página 153, que começa o exercício de vocês, né? Tá falando aí, ó, do módulo 2, que é a semântica, os exercícios propostos. Começa nessa página. Eu selecionei aí, ó, o exercício de número 27, que está bem compartilhado aí, ó. 27 é um da IFAO aí, né? O Instituto. Vocês têm o texto aí, o gosto da surpresa, vocês têm que ler esse texto aqui todo, para que vocês possam responder a questão. Então, aí, ó, eu não vou ler o texto, porque vocês vão fazer essa leitura aí com calma e silenciosa, né? Um texto pequenininho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos apenas, tá? E depois que vocês terminarem de ler, tem uma questão para vocês responderem. Essa questão aí, gente, é bem típica Enem, tá? Bem típica Enem. Então, leiam com calma, por isso a importância de ler, de depois de ler, está falando assim, ó, no trecho, suspendendo a agitação da vida cotidiana e não se deixando absorver por preocupações egocêntricas, as palavras destacadas mantêm com os vocábulos absolver e personalistas uma relação de... Opa, então vamos lembrar, eu preciso saber se isso aí é uma sinonímia, uma antonímia, paronímia ou polissemia. E ele fala que é na sequência, ou seja, respectivamente. Para isso, gente, eu preciso conhecer a semântica primeiro do significado dessas palavras, de cada uma delas. Se absorver aí ficou até fácil, na aula eu até comentei, né, um exemplo desse. Absorver com absolver, então os pares são absorver com absolver, egocêntricas com personalistas, tá? Essa relação que vocês têm que colocar os parzinhos aí para vocês entenderem.
Então, vamos lá, gente. Absorver e absolver, qual é a questão? Elas possuem, ó, elas são parecidas? Elas não são iguais. Então, eu já vou descartar a homonímia. Não são iguais, tá? Não são iguais na escrita, não são iguais na pronúncia. Absorver, absolver. Então, elas também não são... São dois verbos, né? Mas não são homonímias, porque eu já descartei a questão de iguais na grafia e na pronúncia. São sinônimas? Não são sinônimas, porque o significado delas não são semelhantes. São antônimas? Possuem significados opostos? Pode até ser. Só que o que acontece? Elas são parônimas, porque são parecidas, semelhantes. Elas parecem na pronúncia e se parecem na grafia. Parecidas. Então, eu sei que absorver e absolver são parônimas. Paronímia. Então, por eliminação, gente, eu já elimino A, B, C e D. Fala respectivamente. Egocêntricas e personalistas são sinônimos, né? A pessoa que é egocêntrica, ele tem a personalidade forte, né? Ele é personalista. Então, são palavras que não são iguais, tá? Por isso que eu não posso dizer, gente, que o sinônimo, a palavra sinônimo, possui um significado igual. Não, ele possui um significado semelhante. Se fosse igual, não tinha por que usar outra palavra, tá? Então, essa questão aí, 27, a resposta dela é essa, tá? A próxima que eu separei para vocês é o exercício de número, deixa eu ver aqui, número 31, tá? Olha aí. No anúncio, há um caso de homonímia perfeita. Lembra que eu falei para vocês? Porque existem também esses casos, né? Dos homônimos perfeitos. Significa o quê? Significa que eles possuem mesma grafia, mesma pronúncia e sentidos diferentes, tá? Mesma grafia, mesma pronúncia e os sentidos são totalmente diferentes. Quando isso acontece, eu tenho um exemplo de homonímia perfeita, tá? Então, vamos lá entender a questão. Com relação à mesma caracterização semântica, considere as afirmações e assinale a alternativa correta. A dança de acasalamento do animal lembra a maneira como a jovem dança neste momento. Primeira alternativa, né? Primeira assertiva, quer dizer. Segunda assertiva, a taxa cobrada pelo serviço taxa apenas as pessoas de baixa renda. Terceiro, o primeiro passo é dirigir-se ao paço municipal para receber as orientações. Quarta, os devotos de São Tomás de Aquino são extremamente fervorosos. Quinta, na capital federal, a discriminação do senador gerou manifestações contra a discriminação das pessoas. Discriminar, gente, com E é tirar o crime. Discriminar com I é preconceito, né? Já entra na questão de discriminação social, racial e assim por diante. Então, eu tenho, ó, no primeiro, as duas danças aí, palavras, são pronunciadas iguais e também estão escritas exatamente iguais. Taxa também é escrito e pronunciado igual. Então, eu já tenho a 1 e a 2, eu já tenho a noção do que pode ser, né? Sendo que lá está falando de homonímia perfeita. A terceira fala passo, você dá um passo para frente, né? Fazer um movimento para frente. E dirigir-se ao paço. O paço municipal é um salão de festas, entendeu? Um lugar onde se organizam banquetes, políticos, enfim. Só que esse passo é pronunciado igual, mas é escrito diferente. Então, esse exemplo aí não é homonímia perfeita, tá?
Os devotos de São Tomás de Aquino são extremamente fervorosos. Esses dois são aí, é falado da mesma forma, pronunciado da mesma forma, também escritos da mesma forma. Quinto, na capital federal, discriminação e discriminação. São exemplos de paronímios, tá, gente? Sentidos diferentes, mas possuem semelhança na grafia e na pronúncia. Então, eu quero saber onde tem homônimos perfeitos, eu quero saber onde tem mesma grafia, mesma pronúncia e significado diferente, tá certo? Vamos lá. A primeira, eu sei que é, né? Olha aí, ó. Mesma pronúncia, mesma grafia, homônimos perfeitos. A 2, também. Então, eu já sei que a 1 e a 2, eu tenho certeza que a 1 e a 2 é, né? Então, eu já posso até eliminar a letra C, que já descartou a 1. A 3, primeiro passo, não é homônimo perfeito, porque só a pronúncia que é igual, mas a escrita aí é diferente. Então, a 3 eu elimino. Então, eu elimino a 3 das alternativas. Eu vou eliminar, então, a letra B, vou eliminar a letra C e vou eliminar a letra E. Tá? Então, eu elimino B, C e E. O que sobrou para mim? A e a D. Agora, vamos ver se a 4 e a 5 são. 4 são. Com certeza, né, gente? São aí é pronunciado igual e escrito também igual. Então, esses são aí, com certeza, são homônimos perfeitos. Eu sei que a 4 é. Vamos ver se a 4... Só que a 4 não está mencionada na letra A. O que sobrou para mim, gente? Letra B. 1, 2 e 4. Vamos só descartar 5? Na capital federal, discriminação e discriminação são parônimos, não são homônimos perfeitos. Então, eu descartei a quinta, tá certo? Então, a questão de número 31 é a letra B, tá bom? A próxima que eu selecionei aí é a questão de número 33. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma questão de vocês no meu slide? Foi uma coincidência, gente. Olha aí, ó, o desenho do menininho de novo, ó. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Eu estou olhando, né? Que ele está respondendo. Aproveite para ver também. Aí eu estou querendo a alternativa incorreta. Dado que no Enem, questão de vestibular, talvez essa parte do enunciado não vai estar em negrito, vai estar destacado, vai estar do mesmo jeito das demais palavras, aí você pode se confundir. Ah, não, aqui está pedindo para marcar correta, sendo que está pedindo aí para marcar incorreta, a errada. Vamos lá, ó. Homonímia homofônica é igual no som? É igual no som. É igual na grafia? Também. Homonímia homográfica é igual na grafia, foi o que eu acabei de falar. Então, se ele é igual no som e é igual na grafia, mas o sentido é diferente, eu tenho um homônimo perfeito. Então, A, B e C estão corretas. Agora, falta saber se é paronímia ou se é polissemia. Lembra que eu falei para vocês que é polissemia quando a palavra ela possui, uma mesma palavra possui mais de um significado. E a classe gramatical não muda. Tanto vendo de vender quanto vendo de ver são verbo. Então, ela é polissemia, isso eu tenho certeza. Então, o que está incorreto aí é que ela é paronímia, ela não é paronímia, tá, gente? De jeito nenhum. Então, a 33 aí é a letra B. A outra que eu selecionei aqui para vocês é a 36. Olha aí, ó, uma charge. Eu gosto muito de questões que tem charge, porque a charge ela não deixa de distrair um pouco, né, o aluno. Um lado bom, gente, porque vocês precisam entender esse gênero textual também. Mas
você vem de um texto do Enem, bem cansativo, aquele tanto de textão, aí você pega uma charge e dá uma aliviada. Então, leia uma charge também, é importante compreendê-la, tá com calma, e ela vem dar assim aquela relaxada para você continuar e seguir em frente. Olha aí, ó. Né? Todo mundo já suspeita, né? As histórias em quadrinhos da Mônica, ela gosta de cebolinha. Então, olha aí, ó. Não quero chatear você. Chatear, né, gente? A gente fala chatear, mas a escrita é chatear. Quero chatear com você. Primeiro, eu preciso interpretar isso aí, ó. Ela não queria aborrecer ele, ela queria aborrecer com ele. Então, na verdade, a Mônica gosta mesmo é de ficar implicando no Cebolinha e vice-versa, porque eles se gostam, né? É possível concluir que o termo chatear foi usado na letra A de maneira ambígua, sem nenhuma pista que possa ajudar na busca dos sentidos do termo? Não, gente, o significado aí é o mesmo, não tem ambiguidade aí. Não quero chatear você, dá para entender. Não, mas quero chatear com você, tá? É só acrescentar a preposição aí, né, o com, mas o sentido continua o mesmo. Eu não tenho ambiguidade nessa frase. Letra B. De forma figurada, exemplificando unicamente a polissemia da linguagem. Eu não tenho polissemia, os dois são verbos, só que ela não está dizendo, não tem significado diferente aí. O significado de chatear do primeiro aí e do segundo chatear são os mesmos, então não é a polissemia, tá? C, com o sentido literal do termo, ocasionando uma redundância. Né? Se vocês forem pesquisar, né, o sentido literal do termo chatear, você vai ver que é aborrecer, irritar, e ela, na verdade, quer ficar perto dele, né? Ela fala que é chatear, mas isso é um sentido figurado. É o que nos leva aí para a letra D, então não é o sentido literal. A mesma coisa lá que nós vimos daquele publicitário lá do anúncio, de capotar. Ah, eu vou capotar na cama, né? Às vezes você chega cansado, estudou muito no cursinho, aí você chega e, ah, eu vou capotar. Significa que você vai cair na cama de sono. Mas existe o sentido literal da palavra capotar, né? Que é um veículo tombar, né? Devido a um acidente. Então, nós temos aí o sentido denotativo e o sentido conotativo de uma mesma palavra. A letra E, de forma equivocada, pois não existe um destinatário declarado a quem se dirige a mensagem. O destinatário, gente, embora ele não esteja sendo verbalizado nessa charge aí, nós temos dois tipos de linguagem. Nós temos uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Né? A linguagem verbal é o que está escrito aí abaixo, né? Que nos leva a entender que foi o que a Mônica digitou lá no computador, né? Mas eu tenho a linguagem não verbal, que mostra aí em cima da cabeça dela, né? Na nuvenzinha do pensamento, a imagem do Cebolinha. Então, ele é o destinatário da mensagem. E essa linguagem não verbal é perfeitamente compreendida. Então, quando vocês pegarem um texto, charge principalmente, observem, não se atentem só para a linguagem verbal que está escrito, porque ela tem uma linguagem não verbal também. Tem a imagem, o que você faz? Você associa a imagem com a escrita. Aí você chega num consenso lá, quando você faz isso. Por isso que a letra E ó, é errada. Cuidado também com palavras de negação ou de afirmação. Faz em frase, não, nunca, certamente, com certeza. Cuidado, porque às vezes essas palavrinhas, esses termos, expressões, mudam totalmente o sentido da frase. Tá bom? Agora eu vou voltar com vocês aqui. Eu tinha separado essas três questões para vocês, para nós comentarmos, mas vocês têm muitas. Olha aqui, ó, gente, deixa eu mostrar para vocês. Mas vocês já devem ter dado uma olhada no livro de vocês. Vocês têm aí, ó, o módulo 2, semântica, ó, que começa
No capítulo 2 aí, ó, 21, começa na 153, né, o exercício de número 21, e vai até a página, deixa eu ver, opa, já passei. E vai até a página 160, aqui já é acentuação gráfica, olha aqui, ó. Então, começa na 21 e vai até a 40. Então, vocês têm 19 questões nesses exercícios propostos para responder. Agora, vocês têm só 15, né? Porque eu respondi 4 para vocês. Então, agora vocês têm apenas 15 questões para responder, tá? Olha aí. E tem mais o livro de atividade, que eu falei que vocês têm 2 páginas só. Se eu não me engano, são 5 questões para vocês fazerem lá. Que é a 266 e 267. Deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu só interromper bem aqui. Nós já voltamos aqui. Peraí, deixa eu conseguir voltar aqui para a aula. Só um instante. Aqui. Isso. Pronto. A página 132, deixa eu achar a página aqui, é onde vocês começam o conteúdo de vocês. Ó. Aqui é processo de formação de palavras, que é o que nós também ainda vamos ver. A parte aqui, ó, de acentuação gráfica, noções de fonologia. No outro material que vocês trabalharam, acho que vocês já passaram por esses tópicos aqui, né? Mas é sempre válido, né, reafirmarmos conteúdo, viu? Isso é muito importante. Olha aqui, gente, ó, o tanto de exemplo de parônimos aqui, ó, na apostila de vocês, no material, ó. Cavaleiro e cavalheiro, né? Tem gente que tem dificuldade para assimilar o conceito de cada um deles. Olha aí, eu falei, ó, da sexta, com C, sexta. Ainda tem essa sexta aqui, ó, que é com SS, ó, sexta. SSETA, que é descanso para o almoço, né? Aliás, depois do almoço, pessoal, eu vou tirar a sexta, né? O descanso. Ó, o comprimento e o cumprimento, nós já falamos sobre ele. Deferir, diferir, ó, deferir, conceder, diferir, ser diferente. Nós temos também, ó, delatar, que é denunciar, e dilatar. Discriminar, nós falamos. Dispensa e despensa, ó. Ai, será se a minha casa tem uma dispensa com I ou uma despensa com E? Gente, se a aula encerrar aí, porque o Zoom encerra, tá? Mas vocês já fiquem cientes, tá? De que ele encerrou por causa do prazo, tá? Então, se não der tempo de eu me despedir de vocês, dar tchau e tudo mais, é por isso. Vamos lá, ó. Continuando aí nas parônimas, né, que eu falei. Dispensa com I, ó. É licença, né? Fulano foi dispensado do trabalho. Então, na sua casa tem uma dispensa com E. Destratar e destratar. Ó. Destratar, desfazer, tirar o tato. Né? Ah, eu tenho um contato, agora eu vou destratar com você. Com I é desfazer. Com E é você insultar alguém, né? Ai, fulano destratou o meu vizinho, né? Ele ofendeu, significa isso, insultou. Eminente e iminente. Tem muitas pessoas que gostam de usar essas palavras aqui em redação, né? É eminente, aí a pessoa coloca ali, ó. É iminente que seja feita uma intervenção da justiça. A pessoa queria dizer que é importante, mas ela vai e escreve com I. Significa estar aí ele disse o quê? É prestes a acontecer que haja a intervenção da justiça. Aí fica com sentido diferente, tá? O significado que você causou aqui no seu texto foi totalmente diferente. Então, às vezes eu quero usar uma palavra que eu acho ela bonita, né? Ela é bem interessante, mas cuidado com o significado dela, tá? Flagrante, ó, e flagrante, eu falei sobre eles.
Emergir, 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 sair, ir à tona. Imergir, afundar, tá? Mergulhar. Mandado, mandato. Mandado é uma ordem judicial, gente. Mandato é o que um prefeito, um presidente cumpre há um tempo que dura uma legislatura. Ratificar e retificar, duas palavrinhas que caem muito. Ratificar, confirmar. Retificar, corrigir. Aí você vai lembrar, ó, ratificar, confirmar. Tem o A nos dois, ó. Ratificar, confirmar. Retificar, corrigir. Tá? Soar e suar. Isso aqui, ó. Quando a pessoa quer, por exemplo, conjugar o verbo suar, né? Suou. Aí a pessoa fala assim, eu sou, soa, ó. Sendo que, na verdade, soar é produzir som, é o que o sino faz, ó. O sino soou, soou, não suou. Suou com U é de transpirar. Aí eu vou pro verbo, né? Eu suo, suas, ele sua. Tá com U. Homônimos e parônimos notáveis aí. Nós temos afim, olha aí, aquelas palavras e expressões que eu estava falando. Afim junto, afim separado. Atona, desculpa. À toa e à toa. Ó. Um é adjetivo, o outro é locução adverbial, tá? Corríamos à toa. Por que à toa aí é locução adverbial? Porque ela está modificando o verbo corríamos, tá, gente? Não se tratava de uma cantorazinha à toa. Então, esse à toa aí está modificando esse substantivo, cantorazinha. E é substantivo, ela não pode ser advérbio. Vocês vão ter que lembrar, gente, que nas relações morfossintáticas, vocês têm na morfologia, né? Advérbio. Quando você vai para a sintaxe, você tem locução adverbial. E ela é uma locução adverbial, tá? Mas aí, se for para justificar, porque ela está modificando o verbo, ó. E o advérbio, ele modifica verbo, adjetivo e ele mesmo, tá bom? Tem, ó, acerca de junto, acerca de separado. E tem o outro aí, ó, o acerca de com o verbo haver, tá? 3 situações, ó. Ao encontro de encontro a, ao invés de, em vez de, né? Muito cuidado, gente, ó. Ao invés de significa ao contrário. Ó, ao invés de subir, desceu. Ao contrário, qual é o contrário de subir? Descer. Então, vou usar ao invés. Em vez de significa no lugar. Eu posso dizer, ó, em vez de ir de carro, fui de ônibus. Eu troquei. Então, em vez de é troca. Ó. Em vez de estudar, escrever uma carta. No lugar de estudar, escrever uma carta. Eu não vou falar ao contrário de estudar, escrever uma carta. Porque ele não está nessa ideia de ser ao contrário. Ele está no lugar de troca. Tá bom? Demais junto, que pode ser um advérbio de intensidade, ó, essa cidade é grande demais, ó, e demais junto, o advérbio, porque ele modifica o adjetivo grande. Demais pode ser também um pronome indefinido, ó, os demais alunos, eu não sei quantos alunos são, então é um pronome indefinido. E o demais separado, que é uma preposição mais pronome indefinido, ó. Serviu-se demais arroz, né? Eu tenho uma preposição, aí eu vou classificar o de como uma preposição e esse mais aí como um pronome indefinido, porque eu não sei a quantidade de arroz que a pessoa colocou, né? É que ele gosta muito, gosta pouco, não sei. O a do verbo haver e o a de artigo, substantivo, pronome oblíquo, pronome, olha aí, o tanto de coisa que o a pode ser, gente, ele não precisa ser só um artigo, ele pode ser um substantivo, ele pode ser um pronome oblíquo, ele pode ser um pronome demonstrativo, uma preposição, tá? E o a é o verbo haver, ele pode significar auxiliar, sentido de existir, de fazer, depende do contexto, tá? Essas questões aí, ó, que ela no caso aí já está até resolvida, essa daí
UNAERP de São Paulo. O anacoluto, isso aqui, ó, vocês têm como aprender sempre. Anacoluto é uma figura de linguagem, tá, gente? A propósito. É uma quebra da construção lógica da frase. O que é a lógica? Por exemplo, tem uma frase que todos nós já estamos acostumados a ouvir. Agora a gente não ouve muito, mas todo mundo vai lembrar quando eu falar. Quando eu falo assim, Globo, a gente se vê por aqui. Todo mundo já ouviu essa frase, né, na TV. Só que ela tem um anacoluto nela, porque tem uma quebra lógica. Fala assim, Globo. Então, espera-se que a frase, o restante do enunciado, seja uma continuação do início. Mas não, Globo, a gente se vê por aqui. Aí, de repente, eu coloco outro tipo de sujeito, a gente. Então, eu tive uma quebra de estrutura lógica, tá? Você não acha que é uma quebra de estrutura porque, volto a repetir, é uma frase que já está internalizada, a gente está com tanta frequência, né? Que já não tem quebra. Olha aí, ó. O anacoluto quebra da estruturação lógica da frase presente no provérbio quem ama o feio, bonito lhe parece. Isso é um anacoluto, ó, porque quem ama o feio, espera-se que o restante da frase fosse falar sobre o amor ao feio, mas não, vem com uma coisa totalmente ao contrário. Então, ele está falando que também se verifique quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é anacoluto que está dando sequência. Quem anda depressa é quem mais tropeça. Também é uma sequência na ideia. Quem com o demo anda, com o demo acaba. Também está sequenciado. Quem anda sem dinheiro não arranja companheiro, sequência. Então, só sobrou a letra E, gente. Ó. Quem o mal deseja ao seu vizinho, vem o seu pelo caminho. Aí, a letra E. Porque essa segunda parte do provérbio, ela não é continuidade. Quem o mal deseja ao seu vizinho, aí eu penso... É claro que o da pessoa vem o seu pelo caminho. O seu o quê? O seu vizinho ou o seu mal? Não é uma ideia contínua, ela te dá essa dupla possibilidade. Ah, isso aqui não é o assunto da nossa aula, mas está no final de semântica aqui, ó. Vale a pena dar uma conferida antes de ortografia e acentuação, tá bom? Eles têm aí, ó, nós falamos das parônimas, mas tem também aí as homófonas, olha aí, ó. Ascender com C, fogo, ascender, que é subir. É claro que tem falantes que não vai falar ascender, vai falar ascender, né? Dependendo do contexto, eu vou entender. Ou eu estou colocando fogo ou eu estou subindo. Caçar e caçar. Caçar é perseguir animal e caçar é anular. Ó, por exemplo, eu falo mandato com T, do prefeito foi cassado com SS. Significa que ele foi anulado. Eu não vou colocar caçado com S, porque eu não vou perseguir ele feito um animal, entendeu? Cela com C e cela com S, ó. Cela com C é onde os presos ficam. E cela com S, né, é uma peça de montaria que você põe no cavalo, por exemplo. A cela, tá? Censo com C, recenseamento, e censo com S. Serrar, que é fechar, e serrar, que é cortar, né? Serrar, serraria, tá? Sessão com CSS, ato de ceder. Sessão com cedilha, que é divisão. E sessão com SS, que é reunião ou filme, né? Sessão da tarde, por exemplo. Cozer, que é costurar, e cozer, que é cozinhar, tá? Quem não conhecer essa palavra cozer de costurar, ela existe, tá? Espiar, que é espionar, e espiar, que é sofrer castigo, X. E o som é o mesmo. Russo desbotado e russo, que é uma pessoa da Rússia, né? Taxa, CH, preguinho, taxa com X, que é imposto, tá? Porque eu posso falar, né? A taxa, o preguinho. Há uma taxa na sola do seu sapato. Eu não vou falar com X, porque não é um imposto, né? É um preguinho lá na sola do seu sapato. Tá bom? Então, ó, tem outra questão aqui também, ó, de aprender sempre. Vocês vão ver que no meio das questões aí, ó, sobre semântica, que apareceu lá sobre
figura de linguagem, vai ter alguma coisinha aí, ó, para vocês pensarem, né? Por isso que leva o tópico aí, ó, aprender sempre. Vale a pena conferir, tá, pessoal? Vocês não perdem por isso, ao contrário, vocês vão ter muitas possibilidades. Então, ó, façam as atividades aí da página, as páginas que eu falei para vocês, 153 a 160. Não deixem de fazer as atividades de jeito nenhum, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? E foquem nos estudos, não deixem de estudar, perseverem, porque vocês podem, tá bom? Fica com Deus, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser, e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau, pessoal.